Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero encontrá-los bem, né? Aqui para o nosso segundo módulo da nossa disciplina de contabilidade geral. Meu nome é professor Cleuton, né? Como eu já apresentei no nosso primeiro módulo. E essa aula nós vamos mergulhar um pouco sobre os conceitos fundamentais que são a espinha dorsal da contabilidade. E esses conceitos, eles vêm dos fundamentos da contabilidade, onde nós teremos patrimônio, balanço patrimonial, os lançamentos contábeis. O objetivo principal dessa nossa aula é que vocês compreendam a estrutura do patrimônio, as principais demonstrações contábeis e dominem as noções de débito, crédito e lançamento. Então, quando nós falamos nessa espinha dorsal da contabilidade, aí a gente começa com os conceitos essenciais de demonstrações contábeis. Então, o que vem a ser os conceitos essenciais? Então, a primeira coisa é patrimônio. Quando a gente fala em patrimônio, o que a gente pensa sobre patrimônio, né? Então, patrimônio tanto seu como pessoa física, como pessoa jurídica, como empresa privada, como empresa pública, são o quê? São um conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, independente de quem seja, o patrimônio é exatamente isso. É o conjunto de bens, direitos e obrigações. O que são bens, então, professor? Bens, então, é tudo que a empresa possui e pode ser avaliado monetariamente. Isso são os bens. O que vem a ser isso? Máquinas, veículos, dinheiro em caixa, tudo isso que são palpáveis, tá? E são avaliados monetariamente. E os direitos, professores? Quais são os direitos que a empresa tem? A empresa tem direitos de receber de terceiros. Exemplo, tem duplicata a receber, ela tem aplicações financeiras que vão vencer e vai entrar na empresa. Então, ela tem... Isso são os direitos que vêm a agregar para a empresa. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser no futuro. Então, são tudo que nós temos a receber de terceiros, tá? E as obrigações? As obrigações são dívidas ou compromissos que a empresa tem com terceiros. Ou seja, eu tenho que pagar empréstimos que eu fiz, eu tenho que pagar, eu tenho salários dos meus funcionários que eu tenho que pagar, eu tenho as minhas tarifas que eu tenho que pagar, eu tenho meus aluguéis que eu tenho que pagar. Em tudo que eu tenho que pagar, então, são as minhas obrigações. E aí, depois de tudo isso, de bens, direitos e obrigações, vem o meu patrimônio líquido. O que é o meu patrimônio líquido, então? É a riqueza líquida da empresa, ou seja, é a diferença entre o total de bens e direitos. De bens e direitos, então, elas estão numa conta lá do ativo e o total das obrigações que são o passivo. Então, ou seja, em suma, em resumo, meu patrimônio líquido é o meu ativo menos o meu passivo. Quando a gente está dizendo que eu tenho direitos e obrigações ou receitas e despesas, vejam comigo, quando a gente fala em despesas e receitas, eu quero saber se está sobrando alguma coisa. Vamos no seu salário, por exemplo. Quando o seu salário ele é maior do que as suas despesas, suponhamos que você ganha 10 mil e tem despesas de 8 mil, está te sobrando todo mês 2 mil reais. Então você está tendo lucro, né? Está sobrando dinheiro para você. As suas receitas são maiores que as suas despesas. Está sobrando dinheiro para você. Quando o seu salário é menor ou quando a sua receita ela é menor do que as suas despesas, você está tendo prejuízo. Então, por quê? Porque se você ganha 10 mil e está gastando 12 mil, você está ficando com déficit de 2 mil reais todo mês. Então, isso você está tendo prejuízo. Professor, e quando eu estou ganhando 10 mil e estou gastando 10 mil? Como é que nós chamamos assim?
Em algumas partes da contabilidade, algumas partes da administração, alguma parte da economia, talvez vocês viram isso com outro professor, na microeconomia ou na macroeconomia, que nós chamamos isso de patrimônio, ponto de equilíbrio. Quando a minha despesa é igual à minha receita, eu estou em ponto de equilíbrio. Eu estou ganhando 10 mil e gastando 10 mil. Então não está me sobrando, mas também não está me faltando. Eu não costumo dizer que isso é ponto de equilíbrio, não. Eu falo que isso é um ponto crítico. Porque se você tiver qualquer eventualidade e que precisar gastar algo a mais, você já entra no negativo. Então, nós temos esse lado, onde as receitas são maiores que as despesas, eu estou tendo lucro. Quando a minha receita é menor que a minha despesa, eu estou tendo prejuízo. Quando elas são iguais, eu estou em ponto de equilíbrio, ou num ponto crítico, né? Detalhes essenciais do balanço patrimonial. Balanço patrimonial, então, o que eu tenho então de detalhes importantes nele? Lá no ativo, é o lado dos bens e direitos da empresa. E o ativo circulante? São bens e direitos que se realizarão. Então, lá no ativo, nós temos ativo circulante e ativo não circulante. Então, o ativo circulante são bens e direitos que se realizarão, que se transformarão em dinheiro num curto prazo, até 12 meses. Passou de 12 meses, terminou o exercício, ele já não é ativo circulante mais, ok? Então, caixa, bancos, conta a receber e estoque que nós temos e que a gente gira em 12 meses. Isso é chamado de ativo circulante. E o ativo não circulante? São bens e direitos que se realizarão ao longo prazo ou que são permanência duradoura. Exemplo disso daí: imóveis, máquinas, veículos e investimentos a longo prazo que ultrapassam os 12 meses. Aí dentro do balanço patrimonial também, como nós temos o ativo, nós temos também o passivo. E que o passivo é o lado das obrigações da empresa. Então eu tenho ativo e tenho passivo. O passivo circulante e tem passivo não circulante. O passivo circulante são as obrigações que devem ser pagas no prazo curto também, até 12 meses, que são os meus fornecedores, minhas contas a pagar, meus empréstimos, isso a curto prazo, antes de 12 meses. E o passivo não circulante são as obrigações que serão pagas no longo do prazo. Financiamentos a longo prazo, 24 meses, 36 meses, um leasing a longo prazo. Então, isso tudo são os passivos circulantes, tá? Também dentro do nosso balanço patrimonial, nós já até adiantamos um pouco, né? São as receitas, as despesas e as demonstrações financeiras. Então, eu tenho minhas receitas, que são os aumentos nos benefícios econômicos durante o período, que são resultantes do custo normal das atividades de uma empresa, venda de produtos, prestação de serviço, tudo que entra de crédito para nós são as nossas receitas. E as despesas são os decréscimos, é o que está diminuindo, é o que nós estamos pagando nos benefícios econômicos durante todo esse período. Então, é o que a gente chama de salário, aluguel, luz, fornecedores, isso aí eu estou pagando, isso aí são minhas despesas. E as demonstrações de fluxo de caixa, que nós chamamos de DFC, ela apresenta as entradas e saídas de dinheiro da empresa em um período classificados em atividades operacionais de investimento e de financiamento. Então, quando nós falamos nessas receitas, despesas, demonstrações de fluxo de caixa, ativo, passivo, ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante, aí a gente entra nos lançamentos do balanço patrimonial. Poxa, professor, tudo isso que nós falamos, nós vamos fazer lançamentos? Sim. Aí nós vamos pegar todos esses lançamentos e vamos fazer uma demonstração do resultado do exercício, que é chamada de DRE. Talvez vocês vão ver na empresa de vocês os contadores lá falando: eu fiz a minha DRE, eu fiz a minha ARE.
Então, o que é a DRE? Demonstração do resultado do exercício. Ele apura o lucro ou prejuízo da empresa em um determinado período. Ou seja, no exercício. Exercício 2022, exercício 2023, 2025. Resume as receitas, custos e despesas para chegar a um resultado líquido. Aí, quando eu faço essa demonstração desses resultados, eu vou para essa apuração dos resultados. O que é essa apuração dos resultados? É o processo final dessas transferências, desses saldos, dessas contas de receita, dessas contas de despesa, para a conta de apuração do resultado. Isso vai determinar o lucro ou prejuízo da empresa, que será transferido para o patrimônio líquido. Lembra o que nós falamos lá sobre despesa e receita? Aí, ou eu tenho patrimônio líquido de lucro, né? Ou eu tenho patrimônio líquido aí que está dando prejuízo. Então, para a empresa, isso não pode ser viável prejuízo, né? Porque nós não temos uma empresa e visando que essa empresa tenha lucro. Trabalhamos nela para que ela sempre tenha lucro e nunca prejuízo. Prejuízo vem a acontecer, mas não podemos trabalhar dessa forma. Então, temos que reverter. Vocês, como administradores, independente de administradores públicos ou privados, vocês têm que trabalhar para reverter o quadro de uma empresa se ela estiver com patrimônio líquido negativo, se estiver dando resultado negativo. Esse é o papel do administrador. Reverter os dados negativos dessa empresa para dados positivos. E aí você tem que ter suas estratégicas, você tem que fazer o seu planejamento, tem que fazer sua organização, você tem que administrar isso com as ferramentas que são dadas para você e com a sua criatividade. Você tem que ser criativo em relação a isso. Quando um empresário ou um determinado órgão contrata um administrador, ele sempre fala assim, principalmente nas pequenas e médias empresas. Ele fala, eu estou contratando um administrador, se fosse para administrar a minha empresa, que a minha empresa estivesse totalmente viável, eu não precisaria de um administrador. Eu quero um administrador para poder colocar a minha empresa nos trilhos. Então, eu quero que coloque a minha empresa nos trilhos. Eu quero que a minha empresa se torne, se ela estiver viável, mais viável ainda. Se ela não estiver viável, eu quero que coloque a minha empresa num ponto positivo com lucratividade, né? Então, nós temos aí, então, os mecanismos para nós fazermos a nossa contabilidade. A primeira coisa que nós temos é o nosso plano de contas, para organizar essas informações que foram coletadas, as minhas despesas, as minhas receitas, o meu ativo, o meu passivo. Eu pego isso e jogo num plano de contas. Esse plano de contas é para organizar essas informações que nós utilizamos, que nós temos. Então, eu vou jogar isso aí. Então, o que é a definição de plano de contas? É um elemento de todas as contas que uma empresa utiliza para registrar os seus fatos contábeis, padronizando os registros e facilitando a elaboração das demonstrações financeiras. Olha que coisa legal, hein? Então, o plano de contas, ele vem pegar todas essas contas e colocá-las nos seus devidos lugares para nós fazermos a nossa demonstração financeira. E quando a gente faz esse plano de contas, nós temos que ter uma estruturação. E essa estruturação tem que ser organizada em grupos. Aí vem lado do ativo, lado do passivo, patrimônio líquido, as minhas receitas, as minhas despesas. Dentro do meu passivo, dentro do meu ativo, eu tenho subgrupos de contas. Dentro das minhas receitas e despesas, eu tenho meus subgrupos de contas. Então, cada conta tem o seu código, tem o seu nome e tem que ser estruturado direitinho dentro do meu plano de contas. Aí, quando nós temos a noção do que eu fiz no meu plano de contas, estruturei o meu ativo, estruturei o meu passivo, verifiquei lá no meu patrimônio líquido, verifiquei minhas receitas, joguei todas as minhas contas, nominei todas as minhas contas, coloquei os códigos, coloquei os nomes das minhas contas, aí eu venho para
base da contabilidade. Esse é fundamental, que o Frei disse lá para nós, na nossa primeira parte, nosso primeiro módulo, que são as partidas dobradas. Onde tem um débito, tem um crédito. Onde tem um crédito, tem um débito. Isso é chamado de partidas dobradas. Partidas dobradas. Então, quando você... Um exemplo simples, prático, de partidas dobradas. Eu, professor, devo para você aí, aluno, R$1.000. Eu vou lá na minha conta, saquei R$1.000 e transferi R$1.000 para você. Eu estou debitando da minha conta R$1.000 e estou creditando na sua conta R$1.000. Então, enquanto eu debitei num lugar da minha conta, eu creditei no outro lugar da sua conta. Isso são chamados de partidas dobradas. Para todo crédito, existe um débito. Para todo débito, existe um crédito. Ok? Então, o que é débito? Débito, assim, contabilmente, ela aumenta o ativo e as despesas, mas diminui o passivo, o patrimônio líquido e as receitas. E o crédito é o inverso. Ela aumenta o passivo, o patrimônio líquido e as receitas, e diminui no ativo e as despesas. Aí nós temos uma regrinha simples, a regra mnemônica, que ela diz assim, que despesas e devedores estão no ativos, crescem a débito, e passivo e patrimônio líquido e receita crescem a crédito. Quando nós vamos fazer essas demonstrações, quando nós estamos fazendo esse plano de contas, aí a gente chega no que... Inicialmente, quando a gente estudava, quando a gente dava a introdução da contabilidade, a gente sempre falava assim, vamos primeiro entender o tesão. O tesão é o razonete. A gente faz um T, e coloca, de um lado a gente coloca o ativo, do outro lado a gente coloca o passivo. Então isso é chamado de conta de razonete, é a conta do tesão. É a representação gráfica de uma conta, onde o lado esquerdo vai para os débitos e o lado direito vai para os créditos. E aí, a partir do tesão, nós teremos então a conta de resultado. Conta de resultado que resulta das receitas e das despesas. Elas são contas transitórias, tá? Elas são zeradas no final, quando você está fazendo a sua razonete, você faz um lançamento da razonete tanto no ativo, quanto nos débitos e quanto nos créditos, quanto no ativo, quanto no passivo. Lá no finalzinho dela, no total, ela zera. Por quê? Porque todo débito tem que ter seu crédito. Todo débito tem que ser seu crédito. Todo crédito tem que ter seu débito. Então, partidas dobradas, lá no final do meu razonete, ela tem que zerar. Aí, elas são transitórias e que ela apresenta lá no DRE. Então, as receitas, natureza credora, aumenta o meu crédito, despesas, natureza devedora, aumenta o meu débito. Não é diminui o meu débito, não, aumenta o meu débito, tudo aumenta. A receita aumenta o meu crédito e as despesas aumentam o meu débito. Os elementos essenciais para nós fazermos esses registros lá no plano de contas, então nós temos que ter certinho, nós temos que colocar as datas, temos que enumerar e colocar nomes nas nossas contas creditadas e debitadas. Nós temos que ter o histórico dessas contas e principal também, valores, né? Se não tivermos valores, não tem como nós fazermos os nossos lançamentos de crédito e de débito. Lançamento contábil. Esse é o chamado, de fato, contábil. Alguns casos a gente fala assim que, eu vou colocar aqui sobre partida simples, mas partida simples não faz a contabilidade, só para esclarecer para vocês. Ela não é utilizada na nossa contabilidade moderna, porém, porque eles falam na partida simples, que lançamento de partida simples é porque débito é diferente de crédito, e débito não é diferente de crédito.
Se eu debito um valor numa conta, eu tenho que creditar na outra, o mesmo valor. Então, isso é só para mencionar para vocês que nós não temos partidas simples na contabilidade. Então, nós temos o lançamento das partidas dobradas, que para qualquer crédito nós temos um débito. Então, partidas dobradas, pessoal, é o pilar da contabilidade. Pilar da contabilidade. Quando eu falo o que é o pilar da contabilidade, são as partidas dobradas. Porque tudo que eu credito, eu debito. Tudo que eu debito, eu credito. Então, não há um crédito sem um débito, não há um débito sem um crédito. Se fizer um débito, tem que creditar na outra conta. Se não, está furado o seu balanço patrimonial. O processo de registrar tem que ser sistemático. E aí nós temos, então, livro diário. E o que é o livro diário de uma empresa? São os lançamentos registrados cronologicamente todos os dias, no dia a dia. Você faz um lançamento, fala assim, eu vou fazer o meu livro diário hoje. Eu lancei. Às vezes tem pessoas que fazem isso no dia a dia, aquela planilhazinha de cálculo financeiro da pessoa. Ela faz isso no dia a dia, que ela sem nem saber, aquilo é um livro diário. Fala, hoje eu gastei tanto, eu comprei tanto, eu fiz isso, eu joguei aquilo é um livro diário. Então, mas a empresa, ela possui seu livro diário. E tem o livro razão. O que é o livro razão? É onde os lançamentos do diário são transferidos para as contas individuais, para as contas lá do Razonete, permitindo ver o saldo de cada conta. Então, é individualizado, ele consegue ver o saldo de cada conta, por isso tem o livro razão. Então, o livro razão, ele nos dá a possibilidade de nós vermos o saldo de contas individualizadas. Tá? Aí, nós temos também na contabilidade duas coisas importantíssimas que nós chamamos e falamos de atos e fatos. Atos e fatos administrativos. Então, o que são atos administrativos? São os eventos que não provocam alteração no patrimônio da empresa. Um exemplo prático de ato administrativo: contratação de funcionários, assinatura de contratos, envio de orçamento. Isso não gera lançamentos na contabilidade. Isso apenas está especificado na empresa. Isso é apenas um ato administrativo. Então, ela não provoca alteração no patrimônio da empresa. Isso é apenas um ato administrativo. E o que são os fatos administrativos? Fatos administrativos são eventos que provocam alteração no patrimônio da empresa. Estes, sim, geram lançamentos contábeis. Então, pergunta se tiver uma questão lá quando você estiver estudando ou quando você estiver fazendo alguma atividade, fala assim, qual a diferença, então, o que difere um ato administrativo de um fato administrativo? Simples, você fala assim, o ato administrativo, eles não provocam alteração no patrimônio da empresa. E os fatos administrativos, eles provocam, alterações no patrimônio da empresa, porque eles têm que ter lançamentos contábeis. Então, são fatos administrativos. E esses atos e fatos, eles têm algumas classificações. Então, os fatos administrativos, eles podem ser permutativos qualitativos, ou seja, altera a composição do patrimônio, mas não o seu valor total. Ou seja, ele é qualitativo, ele não aumenta e nem diminui o patrimônio líquido. Compra de um veículo à vista, diminui caixa, mas aumenta veículo, entendeu? E o fato modificativo? Fato modificativo ou quantitativo, ele altera o valor do patrimônio líquido, aumentando os fatos modificativos aumentativos ou diminuindo os fatos modificativos diminutivos. Os aumentativos, então, eles geram lucro, que aumenta o patrimônio líquido. Recebimento de juro, um exemplo simplesinho. Recebimento de juro, estou com uma aplicação lá, aí
Aconteceu um fato. O que aconteceu o fato? Eles creditaram para mim juros. Então, o que aconteceu? Gera o lucro e aumenta o patrimônio líquido da empresa. E o diminutivo é pagamento de despesas que você vai pagar. Isso aí gera prejuízo ou diminui. Quando a gente fala diminutivos, despesas extras, tá? Que não estavam sendo previstas. Então, pagamento de despesas extras. Aí, ele gera essa diminuição no nosso balanço e no nosso patrimônio líquido. A partir daí, nós vimos e estudamos uma boa parte da contabilidade. Eu não, como eu disse no primeiro módulo, eu não estou aqui para fazer com que vocês saiam daqui exímios entendedores da contabilidade, que vocês saiam daqui dessa nossa disciplina de contabilidade sabendo tudo sobre contabilidade, mas que vocês entendam o que é contabilidade, para que serve a contabilidade, onde será utilizada a contabilidade, como que a contabilidade vai te amparar como administrador para você poder fazer as suas tomadas de decisões melhores, tanto na empresa privada, na empresa pública ou para a sua vida pessoal, né? Quando a gente estuda, quando a gente fala em empresa, a gente traz muito para a vida pessoal nossa. Então, nós temos que saber todas essas definições e a gente joga para a vida da gente. Vocês viram que eu apliquei exemplos práticos de despesa, de receita, e vocês terão como um amparo para vocês fazerem vários exercícios lá no nosso livro, na nossa bibliografia, tem várias atividades, no material preparado também, colocado e divulgado para vocês, tem vários materiais, várias demonstrações, tem todas essas demonstrações sobre balanço patrimonial, sobre demonstrações contábeis, sobre o plano de contas, sobre atos e fatos administrativos, sobre débito, crédito, sobre ativo, passivo. Então, tem todo esse aparato para auxiliar vocês no desenvolvimento da sua profissão como administrador. Então, nós estamos chegando ao fim da nossa disciplina de contabilidade geral. Eu espero que vocês tenham um proveito muito grande sobre essa disciplina, sobre as próximas disciplinas que virão. Eu estarei com vocês também em outra oportunidade, acredito que no próximo semestre, com outra disciplina. Se não for eu, será um outro colega, um outro professor, mas eu serei também o professor de matemática financeira de vocês. Então, eu espero que esses conceitos que foram dados para vocês em relação à contabilidade, que vocês terão muito proveito em relação a isso. Mas eu quero lembrar só uma coisa para vocês e deixar um pensamento para vocês assim. Lembrem-se que a prática leva sempre à perfeição. Praticar. Toda profissão nós temos que praticar, nós temos que exercitar, nós temos que treinar, nós temos que estar sempre procurando algo de melhor para nós. Porque se nós não procurarmos algo de melhor para nós, nós não conseguiremos ser bons profissionais. Então, mesmo o nosso curso sendo um curso à distância, que vocês aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo para fazer o curso da melhor forma possível. Aproveita, praticam, levam para a perfeição, ok? Façam os exercícios que estão deixados para vocês, revisem o material de apoio e que vocês tenham um excelente semestre, um excelente aproveitamento sobre os módulos. E eu gostaria de agradecer vocês pela atenção e eu estou sempre à disposição para sanar as dúvidas e a gente se vê na próxima disciplina. Um abraço a todos, fiquem com Deus e Deus os abençoe.